a nossa natureza também tem uma direção. E se eu desejo ir mais para cá ou para lá, eu vou escolher em relação ao que eu sei que eu tenho. Então, quando eu descubro para onde minha bússola natural está apontando, eu consigo me direcionar para ser mais assim ou mais assado. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui, neste podcast, eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Nós estamos aqui para dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa parte 2 dessa conversa no quintal. E se você ainda não viu a parte 1 com esse mesmo tema, procure no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook, que essa conversa começou lá. E é legal de ver. Se você já assistiu a primeira parte, então vamos logo para a segunda parte. Na realidade, o curso ele nos leva a entender em qual dessas pessoas que eu me encaixo mais. Que eu me encaixo mais. Eu sou uma pessoa mais física, mais emocional, mais mental. Tudo bem até aí. E o que eu posso fazer com essa informação? Sim. Como que eu trabalho isso? Quais são os meus desejos se alinhando com o que eu tenho? Porque esse é o detalhe, Vaninha. Você aprende a sua natureza, entende a natureza que você tem. Você não escolheu conscientemente essa natureza. Você não escolheu. Sim, cada um E aí você consegue apontar para o caminho que você deseja. Eu costumo dizer que a bússola sempre aponta para o norte. E se você quer ir para o sul, o que você tem que fazer? Ir ao contrário da bússola. Sim. Então a bússola serve para a sua localização, mas ela não aponta cada hora numa direção. Ela aponta só para uma direção. A nossa natureza também tem uma direção. E se eu desejo ir mais para cá ou para lá, eu vou escolher em relação ao que eu sei que eu tenho. Então, quando eu descubro para onde minha bússola natural está apontando, eu consigo me direcionar para ser mais assim ou mais assado. Por exemplo, se eu pudesse escolher, eu desejaria ser uma pessoa mais descolada, mais leve. Eu sou muito sério. Sem querer, eu fico sério nas situações. Eu gostaria de ser mais brincalhão, mais descontraído, não ligar para nada, o que vem amanhã, o que não vem. Mas eu não sou assim. Então, para que eu consiga ser assim, eu tenho que usar técnicas, eu tenho que fazer todo um esforço para me deslocar. Já tem pessoas que são palhaços por natureza. E eu não estou falando palhaço no sentido depreciativo, não. Estou dizendo assim que eles fazem graça com a vida o tempo todo. Descontraídos. Então é mais fácil. Porém, ele tem algumas coisas que ele peca e que eventualmente eu tenho de bom. Então aí que está. Você sabendo o que é que você tem, para onde está apontando esse norte natural seu, você vai guiar para onde você deseja ir. Sim. É isso que a gente reequilibra a pessoa, mostrando para ela que ela mesma é responsável por seu reequilíbrio perenemente, o tempo todo. Sempre quando ela esquecer, o barquinho dela vai apontar naquela direção. Sim. Todas as vezes aponta naquela direção. E se ela virar só animal, ele vai estar só indo para lá. A natureza dele aponta só para ali. Sim. Então aí é onde ela consegue redirecionar-se. Sim. E aqui você fala do exercício da autoidentificação. Tem a ver com isso? Exatamente. Porque esse exercício de autoidentificação, ele funciona com um método que a gente chama de OSI, que é observar, significar e escolher. Tudo na vida, você mesmo é quem tem que observar. Quando você observa, você entende o que você observou, seus olhos capturam aquilo, traz para você e você cria uma historinha sobre aquilo. Sim. E aí aquilo tem um significado para você, maior ou menor, de acordo com o que você gosta ou não, e aí você escolhe aquilo ou não. Vou dar um exemplo. A minha vida inteira, que você me encontrar em qualquer lugar, eu sempre vou estar com lápis e caneta. A vida toda, Vaninha. Toda foto que você vê minha, tudo, sempre estou com lápis e caneta. Ou seja, um dia eu me encontrei com lápis e caneta, entendi, primeiro eu observei como funcionava, entendi para mim de uma forma, criei uma intimidade com isso,
Sim. E trouxe isso para a minha vida perenemente, ou seja, eu estou sempre envolto a lápis e caneta. O que acontece com isso? Eu tive uma observação, um entendimento, que é como eu penso disso, Sim. e uma escolha de estar próximo. Tem pessoas que quase nunca, quando formam, por exemplo, na faculdade, passam 5 anos sem pegar uma caneta quase. Sim. Só quando precisa assinar um documento, aí ela vai escrever, a mão tá aquele enferrujado. Para mim não, isso é íntimo. Então cada um de nós meio que escolhe aquilo. E esse método, ele usa isso. Você fica girando em cima disso e consegue aprender a olhar. Porque quando você olhar exatamente o que você precisa, como que você entende isso, e aí sim você escolhe melhor. Sim. Então acaba que observar, né, pelo que você explica aí, no curso te ensina A observar-se. observar-se. É o ponto principal. Porque no fundo, você é que vê com seus olhos. É. A capacidade que eu tenho de ajudar você a ver. Mas aí dentro de você, quem vê é só você. Então eu te explico as coisas da natureza e você olha para dentro de si e vê, então eu tenho isso e isso, estou assim assado. E aí você consegue criar um mapa seu. Esse mapa é só seu, o meu é só meu e cada um de nós está apontando. Por isso é que eu não digo para a pessoa como ela tem que se comportar em momento nenhum. Eu não discuto com a pessoa, você tem que fazer isso. Não, ela sabe o que ela faz. Só que eu dou a ela ferramentas para que ela mesma entenda melhor que aquilo ali é cíclico. Aquela vontade de comer alpiste ou de comer capim, no exemplo animal ali, é dela e é intrínseca dela. Ou seja, está lá hoje e vai estar amanhã. Então, com isso, fica fácil da pessoa se interpretar. Vamos dar um exemplo para ficar palpável. Sim. Vamos imaginar uma pessoa, eu tinha um funcionário que ele gostava muito de que eu colocasse ele em serviços cada dia de um jeito. Então, ele é um inovador e por si só ele gostava assim de hoje estar fazendo uma coisa, amanhã outra, depois outra. Então ele não se importava de um dia estar fazendo um serviço de escritório, no outro dia estar pegando um carro dirigindo até o aeroporto para buscar alguém, fazendo uma entrega em outra cidade, indo lavar uma moto. Não se importava, desde que ele estivesse sempre em movimentos diferentes. Sim. Por quê? Porque se ele ficasse sentado num escritório, ele tipo acabava para ele. Se você desse um serviço para ele que ele tinha que ficar mais de 3, 5 dias no escritório, para ele já era péssimo, ele era um castigo. Então, ele não conseguia se dar o seu melhor se não fosse naquele ambiente solto. Então, é importante quando você se conhece que você sabe direcionar isso bem. É interessante você falar, né, acerca, né, de um funcionário seu. Então, o fato da gente se conhecer, né? Ajuda até para o empresário, no caso, porque ele vai conhecer os funcionários dele e saber como lidar com cada um deles. Ele vai conseguir delegar muito mais fácil. Para você que tem dificuldade de aprender a delegar, passar as tarefas para outros, se você fizer um curso desse e entender como funciona a natureza, você vai olhar para a sua empresa e ver as pessoas totalmente diferentes. Você vai ver, essa aqui tem tendência disso, essa tem tendência daquilo. Eu estou vendo, então eu vou tentar aproveitar o melhor potencial de cada um. Porque eu sei identificar agora o que a natureza dela já está dando a ela naturalmente. A natureza do meu funcionário está comunicando com ele que ele não quer ficar no escritório. Então, se eu der uma promoção para ele ficar preso lá no escritório, simplesmente ele vai ficar triste, mesmo que ele estiver ganhando mais. Na hora ele fica alegre, mas o dia a dia dele vai ser muito maçante. Ele não consegue sustentar aquilo por muito tempo. Ao passo que tem pessoas que sustentam isso por 20 anos, 30 anos, até mais. Então a gente em sala de aula, no caso, né, que eu sou professora, para conhecer os nossos alunos, né? Exato, e é saber mais fácil até de você conviver, controlar, ensinar, controlar. Nossa, fica muito mais macia a sua interação, entendeu? Aqui tem um outro tópico que você fala sobre formação dos comportamentos. Como se formam esses comportamentos? Porque assim, quando você tem um pensamento, então eu costumo falar, para que a pessoa não esqueça, eu falo que é pensa-sentimento. Nós temos um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento. Então, quando você entende a formação dos comportamentos, fica mais fácil. Eu vou dar um exemplo para contextualizar. Vamos imaginar uma mulher que está em casa e casou-se lá, ela é casada e o marido está trabalhando. Se ela pensar
que o marido dão 6 horas da tarde e o marido costuma chegar às 6h15. Então já são 6h15 e ele não chegou. Se ela pensar que o marido está trabalhando, tudo bonitinho, tudo certinho, e que ele está lá produzindo mais para poder realmente ter uma condição de vida melhor, ela vai para a cozinha, vai fazer uma jantinha para ele, vai tomar um banho, ficar bem fresquinho, esperando ele chegar para poder agradá-lo e tal. Ou seja, ela está benevolente para alguma coisa, porque o pensamento dela é de que ele está lá trabalhando para dar um conforto para a família. Sim. Então é um pensamento que construiu um sentimento e construiu um comportamento. Então essa linha de formação. Só que agora vamos ver uma outra situação. Vamos ver uma situação B, onde a pessoa, a mulher está lá em casa e já deu 6h15, só que quando dá 6h16 ela pensa, nossa, ele não chegou ainda, o que será que aconteceu? Será que ele está com outra? Nesse momento em que ela pensou, será que ele está com outra? Ela se envenenou e se ela não souber se segurar, ela começa, o cérebro dela vai dando alimentos. Ela começa a pensar A, B, C, não, mas ele já atrasou outro dia. Olha, eu estou vendo que é sequência, é assim, assado. E ela alimenta aquilo ali na cabeça dela e de repente ela, de um pensamento, ela está se sentindo mal e aí ela não vai fazer uma jantinha, não vai se preparar tomando um banho, ficando bem arrumadinha, perfumadinha, e às vezes, pode ser que sim, pode ser que não, o homem não estava fazendo nada de errado, mas ela pensou, sentiu e se comportou quando ele chegou de maneira negativa a ele, simplesmente porque passou no ciclo do comportamento. Pensou, sentiu e se comportou de uma maneira ruim. Onde você estava, ou bateu porta, ou não falou nada e ficou emburrada. Sim. Então tudo isso gerou um comportamento. Então como que nasceu esse comportamento? De um pensamento que gerou um sentimento, que gerou um comportamento. E isso, Vaninha, é retroalimentado. Sim. E às vezes a culpa não é da pessoa, é de uma situação que ficou mal dita ali, mal falada, né? E aí gerou essa confusão às vezes. Por isso a importância dela se conhecer, né? Dela se conhecer, porque fica fácil de você chegar e pôr as cartas na mesa. Olha, eu estou sentindo isso, isso e isso. Sim. Não é legal. Mas ó, você está sentindo isso, mas não tem nada disso. Simplesmente aconteceu assim, assim, assado. As coisas ficam mais em pratos limpos. Mais fáceis, né? Você vai levando. Você não tem que parar um dia e dar uma grande limpeza. Você vai levando limpo. Sim. Aqui tem um outro tópico que fala assim, como lidar com o estresse dos outros. Exatamente, interessante, que também se conecta nesse mesmo assunto. Por quê? Todas as vezes que você se entende, se conhece mais, fica mais fácil você ver um estresse de alguém e não se envolver. Se você não pode ajudar, também não atrapalhe, não entre naquele estresse. O mais importante disso tudo, Vaninha, é que você pensa assim, se a pessoa está estressada, é como se fosse um planeta. Ela é um planeta e você é um outro planeta. Sim. Aquele planeta lá está numa rota diferente da sua. Então você permite que ela continue na rota dela. Se você não puder ajudá-la, você não se envolve. Mas você sabe, o controle meu está comigo. Eu não vou deixar essa pessoa me irritar. Então se eu perguntar para ela alguma coisa e ela me responder irritada, eu simplesmente recebo aquela irritação e mato aquela irritação ali. Não bebo ela. Se eu te der, como você bebeu aí, você me deu a lembrança disso. Se eu te servir um copo de veneno, mas você não tomar, você simplesmente virar esse veneno fora, simplesmente se você não pegou, esse veneno não entrou em você. Sim. Então, se eu estiver com raiva e te der esse copo de veneno, que seria essa raiva, mas você pegou e olhou assim e falou, é raiva, é veneno, não vou tomar. Não, você não engoliu aquilo. Sim. Então é claro que isso é só uma metáfora para a pessoa entender fisicamente como funciona. Então você tentar a compreender as pessoas, mas manter uma certa distância daquilo entrando em você. Ou seja, em outras palavras, você controla somente a si. Sim. Não adianta você entrar na órbita do outro e tentar mudar a direção dele muito. Se você tentar e não der, pelo menos não te afetou. Sim. Aqui você tem várias abordagens, mas as principais que eu vi foram essas, né? Sim. Eu estou vendo um tópico aqui, algo diferente aqui, uma palavra diferente, que eu queria que você explicasse para a gente. Você fala aqui, treinamento andrógeno.
Andragógico. Isso. E objetivo. Exato. Um treinamento, o objetivo está ligado àquilo que eu tinha falado lá atrás, né? Que a gente vai ver bem específico quem é quem. Então dá para você ter uma noção exata de quem você é. Certo. Agora, a parte andragógica é o contrário de pedagógica. É uma linha de pedagógica. Na verdade é o seguinte, quando eu pego uma criança para me ensinar, Sim. eu observo a criança como se ela fosse uma espécie de papel em branco, e eu vou desenhar nesse papel. Então, através dos ensinamentos, matemática, português, convivência, para não pegar o pirulito do vizinho dele, alguma coisa assim. Então, eu vou desenhando gradualmente na cabeça da criança. Certo. Isso é a função pedagógica. Agora, quando eu vou para um treinamento andragógico, o que eu quero dizer com isso? É um treinamento para adultos. Porque quando a pessoa chega para mim, ela já tem toda uma estrada andada, ela tem uma bagagem e eu não vou desconsiderar essa bagagem. Sim. Então, isso é muito importante porque isso limita até a idade para quem pode fazer esse curso, Vaninha. Porque se a pessoa fizer ele muito tenra, com 12, 13 anos, a gente não costuma passar. Por quê? Porque ela não viveu ainda o suficiente para entender o mundo Sim. de uma forma um pouco mais prática. Ela não tem, por exemplo, experiência sexual. Se eu for dar um exemplo lá que envolva uma sexualidade, ela não sabe o peso e a medida daquilo. Então, a gente sempre indica de quando a pessoa tiver de 15 anos para mais ou, idealmente, 18 anos. Por quê? Porque o treinamento andragógico, ele pega tudo que a pessoa já viveu e traz para um novo contexto. Ela vai conseguir fazer novas referências daquilo que ela tinha dentro dela. Então, por exemplo, se ela conheceu, lembra do exemplo da caneta agora há pouco? Sim. Ela pode conhecer essa caneta de forma diferente. Eu vou mostrar para ela que essa caneta, eventualmente, possa ter um significado diferente para ela do que tem para você, do que tem para outra pessoa. Sim. Então, a pessoa acaba enxergando o mundo de forma diferente. E com isso, Vaninha, ela muda o passado dela. É verdade. Ela consegue entender que o pai que ela pensava que talvez fosse muito duro e que não amava, que ele amava sim, na dureza dele, ele queria corrigir, ele se preocupava em sair na rua te buscar para você não ficar lá namorando no portão ou qualquer coisa assim. Então era a maneira dele expressar o amor. Ele não sabia falar eu te amo, mas ele sabia ir lá e sair da poltrona dele, de assistir o filme que ele estava assistindo lá, por exemplo, e ir atrás, e ir olhar, quer dizer, ele se incomodava disso. Então, a maneira dele mostrar isso, então você consegue interpretar de maneira diferente, enxergar as coisas com peso e uma medida diferentes. Isso, Vaninha, tem nenhuma palavra só, muda o contexto. Então a gente acaba enxergando as coisas pelo contexto. Sim. Entendeu? É pelo que está em volta. Como se fosse assim, eu vejo o quadro de maneira nova porque eu troquei a moldura. Sim. E na realidade esse treinamento ele nos leva a um desenvolvimento, né? Desenvolvimento bastante profundo. E esse desenvolvimento ele pode ser tanto pessoal quanto profissional. Nós defendemos a seguinte ideia, Vaninha. Para você chegar num desenvolvimento profissional, você precisa conhecer e desenvolver o pessoal. O profissional, é claro que é importante. Se você vai trabalhar, por exemplo, numa petroquímica, ou no posto de gasolina, ou no escritório, ou mexendo com o computador, é claro que o lado técnico diz muito. Você tem que saber lá mexer no Word, no Excel. Só que isso, Vaninha, é fácil aprender. Todo mundo sabe o tal do tecnês. Sim. Se você é formado em alguma coisa, muito provavelmente o problema não seja o seu lado técnico, seja o seu lado humano. Porque você, vamos supor que é uma pessoa que faz leitura de energia nas casas. Mas ela passa todo dia e cutuca o cachorro do vizinho. E o vizinho não gosta. E o vizinho conhece o seu chefe, que vai lá e fala com o seu chefe. E o seu chefe chega e manda você embora, ou te muda de setor, porque você estava incomodando o cachorro, porque você não sabia simplesmente conviver com isso. Sim. Então a gente precisa, no dia a dia, aprender a conviver com as pessoas e coisas. Sim, verdade. Animais e tudo mais. Porque no mundo moderno, tudo é relativo a tudo.
Então você não consegue conviver com uma pessoa se você vê que ela tem um grande defeito numa área. Vou dar um exemplo prático em relação ao que eu falei. Faz de conta que eu sou esse leiturista lá e toda vez que eu vejo um cachorro eu tenho tendência de chutá-lo. Claro que você, por mais que você goste de mim como pessoa, você vai falar, uma hora eu vou brigar com esse Ailton, porque ele está chutando o cachorro. O cachorro não é meu, mas ele não precisa chutar o cachorro. Sim. Mesmo que o cachorro não gostar dele, ele tem que contornar, ir para o outro lado da rua, mas ele não pode maltratar o animal. Sim. Ou senão chamar o dono e mandar uma providência. Então quer dizer, chutar não seria a solução. Então a pessoa vai ter que ela mesma entender tudo isso e aprender a conviver com pessoas e coisas ou animais. Sim. Então tudo isso está ligado nesse conjunto, entendeu, Vani? E a gente ressalta isso e explica isso de uma forma que a pessoa acabe entendendo e escolhendo quem ela quer ser. E o meu melhor eu, a minha melhor versão de mim, não cabe isso. Sim. E aqui eu vejo, né, para finalizar, eu queria que você falasse como que a gente faz para receber esse treinamento, né? Então, eu vejo que aqui tem o livro do manual, né? O treinamento nós estamos fazendo assim com ele. Tem duas maneiras de geralmente repassar isso. O curso presencial, que no momento está fechado, por causa da pandemia, e nós estamos fazendo ele simplesmente online, que é ao vivo, mas online. Então a gente costuma abrir as matrículas e faz num sistema chamado lançamento, onde a matrícula é montada uma turma e essa turma ela começa todo mundo junto e teoricamente termina todo mundo junto. Sim. É claro que cada um tem a sua evolução dentro do curso, mas a gente começa todo mundo junto porque o ser humano aprende muito por osmose. Assim, você vai vendo o que o outro está sentindo e acaba vendo, eu também sinto isso, engraçado, eu achei que era só eu que sentia. Então você acaba tendo conversas internas muito mais profundas. Então quando você está em conjunto, em turma, é muito mais fácil. Mas também agora nós estamos propiciando de você ter o manual de gente permanente, para você, aproveitando a experiência de outras turmas, sim, a gente arrumou um jeito de contextualizar para que a pessoa faça o curso realmente individual, mas ela tenha pessoas, por causa da internet, né, sim, em outras partes do país também fazendo. Então você não vai conhecer aquela pessoa, mas você pode interagir com ela através de chat e outras coisas mais. Então nós estamos estudando aí para abrir mais permanentemente para que a pessoa possa comprar. Porque até hoje o manual de gente funciona assim, Vaninha. Você não conseguiria fazer o curso na hora que você deseja. Sim. Ele sempre dependeu de montar turmas. Certo. E agora, como as tecnologias evoluíram e a gente tem muita facilidade para vídeo, internet, é que nós achamos um jeito de aproveitar o lado humano do online, tudo junto. Sim. Para que a pessoa possa fazer o curso sozinha sem estar sozinha. Então, é uma novidade aí que nós logo vamos estar aí colocando no site manualdegente.com. Você vai ter informações e vai poder comprar o curso quando você precisar. Porque às vezes a pessoa também nem bate horário, né, para poder fazer todo mundo junto. Exato. Cada um trabalha um horário. Exato, cada um faz o seu tempo, seu horário, as suas prioridades. Então, é uma evolução do curso. Graças a Deus a gente já está chegando nisso aí. Sim. E era um grande sonho meu de colocar isso online disponível para a pessoa que já estiver pronta, né? Eu costumo sempre brincar para a pessoa, que quando me pergunta de autoconhecimento, eu costumo sempre falar: você está preparado para essa conversa? Porque assim, às vezes a pessoa quer falar daquilo, mas ela tem que saber que às vezes a gente vai mexer em coisas que doem, né? Verdade. Porque você, quando volta no passado, às vezes você teve um problema com seu pai e às vezes você não o perdoou e pode ser que ele não esteja mais entre nós. Isso pode gerar um desconforto. Sim. Então a gente brinca assim de que você está preparado para isso, mas tem uma realidade nessa pergunta. É que você tem que estar preparado não para ter dores, mas para ter algum tipo de desconforto. Sim. Porque tem alguns momentos, Vaninha, que a gente coloca assim, sem querer, o dedo na ferida. Não tem jeito, né? Porque você fala de assuntos, é difícil eu te mostrar, Vaninha, você tem esse e aquele defeito. E eu não aponto, você mesma vê. Então é extremamente desconfortável. Eu tive alunas que ficaram sem conversar comigo durante uma semana. E hoje elas me agradecem muito. Porque a partir do momento em que elas viram
o negativo delas, que era delas, elas conseguiram melhorar. Porque enquanto era um ponto cego, elas só se estrepavam, pagavam o preço disso, mas não conseguiam evoluir nada. A partir do momento que ela teve desconforto, entrou naquele lamaçal, como ela mesma falou, e viu que tinha aquela caca dentro dela, e ela ficou consciente disso, aí sim ela conseguiu limpar aquilo ali. Às vezes tem que mexer na ferida para você conseguir melhorar, né? Exatamente. É que você fala aqui que o conteúdo do Manual de Gente é um conteúdo transformacional. É muito profundo isso, né, Vani? Esse conteúdo transformacional, ele remete ao seguinte, Vani. Vamos imaginar, para a pessoa de casa entender, uma palavra A. Sim. Vamos supor com uma letra normal, padrão. E aí vamos imaginar um A muito maior do outro lado. Então a pessoa saiu de A, Azinho, e foi para A grandão. Isso é uma mudança. Agora, quando eu falo que o curso é transformacional, eu estou me referindo a pessoa mudar de A, não para Azinho ou Azão, para mudar para B. Então isso sim é uma transformação, uma metamorfose, uma mudança mesmo. Ou seja, ela continua sendo ela mesma, mas ela quebra as cascas. E aí ela consegue ser ela mesma, nua e crua, natural. Sim. Fica muito mais fácil. E isso é uma transformação para si. Eu costumo comparar com uma borboleta. Ela era um lagarto. Se você não conhecesse uma borboleta e saber que ela vem do lagarto, você nunca olharia um lagartinho e falaria que ele viraria uma borboleta. Sim, nunca. Porque a transformação é muito grande. É uma transformação realmente, é uma mudança, uma metamorfose. Então, saiu de um ser e foi para um outro totalmente diferente. Sim. Mas ainda assim na sua própria natureza. Ela não mudou de natureza. Ela nasceu de um jeito e morreu de outro, e ela se transformou no caminho. Então nós, sendo nós mesmos, nós conseguimos sair de uma posição, nos transformar e sermos melhores em nós mesmos. Sim. E isso é o transformacional. Legal. E tinha até chegado uma pergunta para a gente, né, dos nossos internautas, mas eu creio que no decorrer você já até falou sobre ela. Como você vende, como você empacota o autoconhecimento. Então, esse manual de gente, esse pacote, né, que a gente chama, e a gente entrega isso em formato de curso, em vídeo, geralmente online e ao mesmo tempo ao vivo, com interações semanais, onde todas as semanas a gente conversa com as pessoas e vai mostrando tudo isso acontecendo. A gente geralmente manda esse manual em fotos para a pessoa, então o manual é todo desenhado, todinho. Eu sempre falo em imagens e figuras, e eu desenhei ele todinho, fiquei mais de 2 anos desenhando todas as figuras para mostrar o que a gente deseja mostrar. Então ele é um manual mesmo, para a pessoa entender uma situação e saber entrar e sair. Então o nível dele é muito profundo. Sim. Você fazendo muito o manual, você fazendo ele, se possível, repetindo 2, 3 vezes, para realmente incorporar, porque o manual, Vaninha, ele não é um vídeo que você vai assistir. Entenda bem. Assistir é só ver. Não, o manual você vai interagir com ele. Você vai ver, vai entender e tem que interagir. Tem exercícios práticos, tudo simples, mas onde você vai estar sempre pensando e modificando suas atitudes. Porque ele mexe com você por dentro. Então ele não é um curso para você só assistir. Vou sentar lá e vou assistir. Não, não é assim. Ele é um curso de interação, um curso onde você vai assistir sim, você vai ver, mas você tem que trazer essa informação para dentro de si e naturalmente acontece, Vaninha, de mexer com você. Porque você mesmo, todo mundo quer evoluir. Sim. Só que aí quando você tem ferramentas novas, você acaba revisando tudo aquilo que você construiu e vendo o que é bom e o que não é, e lapidando-se melhor. Sim. E na prática, como se dá a apresentação disso tudo da forma que você nos explicou aí, né? Exatamente. A apresentação, você recebe um manual de participante, totalmente ilustrado, uma consultoria durante o curso a gente explica para a pessoa, tira dúvidas e vai mais a fundo. Entra, se a pessoa precisar até de garantia de aprendizagem. Ontem mesmo eu tive uma aluna que me conectou, que ela quer refazer o curso. Ela já fez tem mais de 1 ano e ela quer refazer.
sem problema nenhum, ela não vai gastar para fazer de novo, ela entra na turma próxima, se ela quiser fazer ao vivo, ou ela pode entrar online a qualquer momento e refazer o curso no qual ela participou, porque fica gravado. Então a pessoa tem uma garantia de aprendizagem, ou seja, ela só não aprende se ela não quiser. E eu recomendo sim que você faça umas 2 vezes, dê uma pausa aí de uns 6 meses e volte a fazer, se possível em 6 meses e depois em 1 ano, para você realmente incorporar aquilo e conseguir retirar daquilo reflexões mais profundas, entendeu, Vanina? Porque a natureza não mudou, você só redirecionou ela nesse período. Então, quanto mais você conseguir ver isso, então quando você vê, eu tenho experiências de pessoas que já fizeram o curso 3, 4, 6 vezes. Sim. Aí o que acontece? A cada vez que você faz, você se aprofunda. Eu mesmo ensinando o curso, cada vez que eu dou o curso eu vejo muita coisa diferente, muito mais profundo. Então é gostoso, você vê o ponto e o contraponto. Sim. Então é bem interessante. As próprias experiências, né, de troca de experiência, né, ajudam bastante. Porque cada vez é um, né, velho? Com certeza. Cada vez é um. Então é isso aí. Nós chegamos no final de mais uma live, né? Quero te agradecer, né, por ter dado Prazer essa é explicação de como que é realmente o manual de gente, como que ele funciona. Sim, é muito Porque gostoso tinha falar disso. muitas dúvidas dos nossos internautas, né? E eu vou tentar colocar, como eu disse, esse folheto no final aí, ou no início, para que a pessoa que está nos assistindo saiba e possa eventualmente revisar alguma informação. Sim. E fica o convite aí para participar conosco, visite manualdegente.com para saber mais sobre tudo que a gente falou aqui e eventualmente já esteja, no momento não está ainda, sabe, Aninha? Sim. Mas eventualmente dentro do próximo 1, 2 meses, isso já vai estar liberado. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas é uma realidade na qual a gente está indo em direção a ela. Sim. Qualquer dúvida, mande perguntas para o nosso e-mail, manualdegente.com. Um abraço Até mais. e até mais.